Conheci o Vitor na faculdade, embora não estivéssemos no mesmo curso. Eu fazia administração, ele, direito. Nos esbarramos em um evento da universidade. Desde o primeiro momento, ele se mostrou gentil, envolvente e muito ambicioso. Me contou dos sonhos de se tornar um grande advogado, de vencer na vida para dar orgulho à mãe, que havia sido abandonada pelo pai ainda na infância. Nos aproximamos rápido. Ele dizia que, ao meu lado, sentia força para ir mais longe. O começo foi bonito, cheio de trocas sinceras, sonhos em comum. Mas logo notei algo. Enquanto eu fazia estágios e estudava à noite, Vitor mal conseguia manter um emprego fixo. Ele dizia que o foco era passar na OAB, então priorizava os estudos. Com o tempo, fui arcando com quase tudo: transporte, alimentação, livros. Mesmo sem muito, me desdobrava, porque acreditava no nosso futuro. No início, pensei que fosse uma fase, mas os meses viraram anos. Eu já havia me formado, estava trabalhando e pagando parte da pós-graduação dele. Dividíamos um pequeno apartamento que era meu, herança do meu avô. E mesmo com todas as facilidades que eu oferecia, ele parecia sempre insatisfeito. Quando tentava conversar sobre dividir despesas ou fazer planos mais concretos, ele desconversava, dizia que logo estaria ganhando muito dinheiro e que tudo mudaria. Os gastos só aumentavam. A mensalidade da especialização que ele escolheu era alta, e como ele não trabalhava, sobrava tudo para mim. Quando minha mãe adoeceu e precisei ajudar em casa também, pedi que ele colaborasse de alguma forma. Ele me respondeu: "Se você acha que não vale a pena investir em mim, então fala logo. Mas depois, não venha querer dividir o que eu conquistar." A frase me machucou mais do que qualquer discussão. Mas eu engoli, como tantas outras vezes, e continuei arcando com tudo. Não queria parecer insensível, já que, para mim, um casal caminha junto. Só que o tempo ia me mostrando que só um lado caminhava. E esse lado era o meu. Vitor, por outro lado, parecia cada vez mais confortável. Passava horas estudando, mas também jogando, dormindo até tarde e saindo com amigos nos fins de semana. Dizia que precisava relaxar para manter a mente saudável. Eu me perguntava quando seria a minha vez de relaxar. Quando adoeci com uma crise de ansiedade, ele minimizou. "Isso é frescura. Tem gente enfrentando coisa muito pior." Ainda assim, continuei. Dizia a mim mesma que era só mais um degrau até chegarmos lá. No fundo, me culpava por exigir tanto de mim mesma e não compreender que ele tinha um ritmo diferente. Quando ele finalmente se formou, preparei uma pequena festa surpresa. Ele mal agradeceu, reclamou que era simples demais. Fiquei em silêncio. Logo depois, ele passou na OAB. Eu explodi de alegria, enquanto ele reagiu com arrogância. Agora o jogo virou: amor. Se prepara, porque eu vou ser o nome mais temido dos tribunais. Acreditei. Começou a trabalhar num pequeno escritório, depois em outro melhor. Com pouco tempo, já ganhava mais do que eu. Começou a mudar, ficou mais distante, mais vaidoso, mais crítico. Tudo o que eu fazia ou falava parecia ser motivo de correção. Ele implicava com a minha roupa, com meu cabelo, até com meu tom de voz. "Você devia cuidar mais da aparência. Agora que eu estou crescendo, as pessoas olham pra gente de outro jeito", ele disse uma noite, sem o menor constrangimento. Os elogios haviam desaparecido. O carinho, a gratidão, também. À medida que ele crescia, eu diminuía aos olhos dele. Me tornei a esposa que não acompanhava seu nível. E isso doía, porque eu tinha sido a única que esteve ao lado dele quando ninguém mais apostava. Quando tentei retomar o assunto das contas, já que ele agora podia ajudar, ele disse friamente: "Acho que você quer me cobrar como se eu tivesse sido um peso. Mas se eu sou o homem que sou hoje, é por mérito meu. Você só fez o que qualquer mulher decente faria pelo marido." Naquela noite, dormi com um nó na garganta. Não era só a ingratidão, era a sensação de que ele já não me via como parceira. Eu era só um lembrete da versão antiga dele, que ele parecia querer enterrar. Pouco tempo depois, veio o golpe final.
Cheguei em casa e encontrei um bilhete em cima da cama. Preciso de um tempo. Isso aqui está me sufocando. Não me procure. Ele havia levado suas roupas, seus livros e até um notebook que era meu. Sem discussão, sem aviso, ele simplesmente saiu. Passei dias sem saber o que pensar. Não houve traição descoberta, nem briga recente. Era como se ele só tivesse me descartado. Quando tentei ligar, fui bloqueada. Quando procurei o escritório onde ele trabalhava, disseram que ele havia pedido demissão e estava atuando por conta própria. Achei que aquilo já era o fundo do poço. Mas um mês depois, recebi uma intimação judicial. Quando abri, minhas mãos tremeram. Vitor estava me cobrando pensão alimentícia, alegando que eu o impedia de manter o padrão de vida que ele tinha durante o casamento. Fiquei sem chão. Ele dizia que estava desempregado temporariamente e que, como eu sempre fui a provedora, deveria sustentá-lo até que se reerguesse. Era como se os anos de apoio, sacrifício e renúncia tivessem sido jogados no lixo e agora usados contra mim. Ali começava a parte mais humilhante da minha história. Mas também o capítulo em que, pela primeira vez, eu deixaria de ser a mulher que sustentava e começaria a lutar por justiça. A intimação ficou sobre a mesa por dias. Eu olhava para ela como quem encara uma traição anunciada. Não conseguia abrir de novo, nem rasgar. Me sentia como se tivesse sido atropelada por alguém em quem confiei minha vida. Pensão alimentícia? Ele, que agora advogava, sabia muito bem o que isso significava. E usava a lei como escudo para me ferir ainda mais. Tentei falar com ele, não por desespero, mas por incredulidade. Mandei uma mensagem dizendo: Vitor, isso é sério? Você realmente quer que eu te sustente agora? Ele me respondeu com apenas uma linha. Apenas estou exigindo meus direitos. Se você me deu condições de viver bem antes, pode continuar dando agora. Aquilo me deu enjoo. Liguei imediatamente para minha irmã, Luciana, única pessoa que sempre me disse que Vitor era oportunista. Ela ouviu meu choro sem me interromper. Quando terminei, ela só disse: chegou a hora de parar de salvar quem só te afundou. Nos dias seguintes, procurei um advogado. Expliquei tudo, desde quando começamos a namorar até o abandono e a intimação. Ele foi claro: vai ser uma briga feia. Mas pelo que estou vendo, você tem provas demais do quanto sustentou esse homem. Começamos a reunir tudo. Comprovantes de transferências bancárias, recibos de pagamento da pós dele, mensagens em que ele dizia que eu arcaria com tudo para ele poder estudar em paz. Achei até o contrato de aluguel do primeiro apartamento, assinado só por mim. Reviver tudo isso era como abrir uma ferida mal cicatrizada, mas era necessário. Enquanto isso, Vitor desfilava pelas redes sociais como se nada estivesse acontecendo. Criou uma nova conta, cheia de frases sobre recomeços, liberdade e autovalorização. Uma das fotos me fez parar por alguns segundos. Ele, de terno, com um copo de uísque na mão, e a legenda: só quem teve uma mulher que te diminui entende o sabor da vitória. Minha mão tremia. Eu nunca o diminui. Eu o sustentei. Eu o levantei. E agora ele cuspia em tudo aquilo com palavras afiadas, sem o menor peso na consciência. Na audiência preliminar, vi ele pela primeira vez depois do bilhete de despedida. Estava mais magro, mas com a mesma arrogância no olhar. Sentou-se à minha frente como se fosse um estranho. Quando o juiz perguntou se ele realmente não tinha rendimentos, ele respondeu com falsa serenidade: estou em transição de carreira. Preciso de apoio para manter meu padrão de vida enquanto me estabilizo. Eu quase ri. Apoio? Depois de tudo? Quando foi minha vez de precisar, ele saiu pela porta. Olhei para o juiz e segurei o choro. Eu não era uma mulher querendo vingança. Eu só queria dignidade. Durante as semanas que se seguiram, Vitor começou a me provocar por mensagens. Disse que eu estava velha demais para seguir sozinha. Que ele ia tirar até meu último centavo como forma de compensação por ter sido manipulado por anos. Você sempre quis me controlar com dinheiro.
Agora vai provar do próprio veneno. A raiva começou a se misturar com culpa. Como pude ignorar tantos sinais? Comecei a fazer terapia. Pela primeira vez, me permiti dizer em voz alta: eu fui usada. Não era só dor de separação. Era o luto por ter sustentado um projeto de homem que nunca existiu de verdade. Na segunda audiência, o advogado dele alegou que Vitor havia abandonado a carreira por minha causa. Disse que eu sufocava suas decisões profissionais e que o impedia de crescer. Alegaram que ele tinha desenvolvido ansiedade no relacionamento e que isso havia afetado sua atuação como advogado. Fiquei em choque. Era como se tivessem virado minha vida do avesso e dito: a culpada é você. Minha advogada rebateu ponto por ponto, com provas. Mas o pior foi ver Vitor encenando. Ele falava pausado, com voz fraca, como se fosse uma vítima. Quando o juiz pediu uma pausa para avaliar os documentos, Vitor se aproximou do meu banco, me olhou nos olhos e sussurrou: você vai pagar, nem que seja em parcelas. Naquele momento, algo dentro de mim virou. Pela primeira vez, não senti tristeza, nem indignação. Senti força. Me dei conta de que não importava o que ele dissesse, ou o que tentasse tirar de mim. Ele nunca mais teria o poder de me fazer duvidar do meu valor. Saí da sala de audiência com a cabeça erguida. Estava decidida a ir até o fim, custasse o que custasse. Eu sabia o que ele queria: me desgastar, me fazer desistir, me reduzir à mulher submissa que ele conheceu anos atrás. Mas essa mulher havia morrido. Agora, ele lidaria com outra. Ainda restava uma audiência principal. Mas antes dela, algo aconteceu que mudaria completamente os rumos do processo. E da minha vida. Poucos dias antes da audiência final, recebi uma mensagem inesperada. Era da Renata, ex-colega de turma do Vitor na pós-graduação. Nos conhecíamos superficialmente, mas ela havia me adicionado em uma rede social meses atrás. A mensagem dizia: oi, desculpa invadir, mas você precisa saber de algo. O Vitor está usando seu nome para justificar a própria preguiça. Ele vive dizendo que foi forçado a estudar direito pela esposa controladora. Achei que você deveria saber. Me deu um nó no estômago. Pedi que ela explicasse melhor, e ela prontamente enviou áudios e prints. Em um deles, Vitor dizia em um grupo: nunca quis ser advogado, mas minha mulher me bancava. Fazer o quê? Agora que larguei tudo, ela tá surtando e quer me destruir. Respirei fundo. Aquilo era ouro. Mostrei à minha advogada, que imediatamente providenciou a anexação daquele conteúdo ao processo. Foi a primeira vez que vi minha advogada sorrir com alívio desde que o caso começou. Agora temos a prova clara de má-fé. Ele não é vítima. Ele é um manipulador. No dia da audiência, fui mais cedo ao fórum. Usei a mesma roupa que vestia no dia da nossa colação de grau, discreta, mas marcante. Era meu símbolo pessoal de que tudo aquilo terminaria ali. Vitor chegou atrasado, como sempre fazia quando queria chamar atenção. Trazia uma pasta cheia de papéis, mas os olhos estavam inquietos. Ele sabia que algo tinha mudado. Durante os depoimentos, mantive a calma. Falei da minha história, dos anos de esforço, do investimento nos estudos dele, da forma como ele partiu e depois me atacou. Apresentei os prints da colega. O juiz os leu com atenção. Pela primeira vez, vi a máscara de Vitor começar a rachar. Seu advogado ainda tentou argumentar que as mensagens estavam fora de contexto, mas o estrago já estava feito. Não havia defesa para tamanha contradição. Como ele podia alegar abandono e dependência emocional, se havia admitido publicamente que escolheu ser sustentado? No final da audiência, o juiz não precisou pensar muito. Indeferiu o pedido de pensão e ainda considerou litigância de má-fé. Vitor teria que arcar com parte das custas do processo. A senhora não deve pensão alguma, e fica claro que houve tentativa de manipular o judiciário. Este tribunal não aceita esse tipo de abuso, disse o juiz. Na saída, Vitor tentou se aproximar. A multidão de advogados e partes se movia ao redor,
mas sua voz chegou até mim. Isso não acabou, Amanda. Você me expôs. Você vai se arrepender. Eu não respondi. Apenas o encarei por 3 segundos e virei as costas. Pela primeira vez, não havia dor naquele gesto. Só certeza. Nos meses seguintes, reconstruí minha vida em silêncio. Voltei a pintar, coisa que não fazia há anos. Comecei a dar aulas voluntárias de reforço escolar para mulheres em situação de violência. Cada mulher que eu ouvia era como um espelho quebrado do que eu havia sido. E ver cada uma se levantar me curava também. Recebi uma ligação de Renata algumas semanas depois. Ela me contou que Vitor havia perdido clientes e credibilidade. Sua postura arrogante estava se voltando contra ele. Eu apenas disse: a vida cobra, mesmo quando a justiça tarda. 1 ano depois, encontrei Vitor por acaso em um evento jurídico. Estava sozinho, com aparência cansada. Eu estava com colegas, segura de mim. Ele me olhou, talvez esperando alguma reação. Mas eu apenas sorri, como quem olha para o passado e agradece por não viver mais ali. Hoje, olho para trás e não sinto raiva. Sinto gratidão por ter passado por tudo aquilo e ter saído inteira. Paguei os estudos de um homem que usou tudo contra mim. Mas no fim, fui eu quem aprendeu a maior lição. Nunca sustente quem não sonha com você, porque quando a conta chega, você será a única a pagar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!